Capítulo 985, Amuleto Protetor Estranho. Tradução: Ciberrevisão. Ed Padrim. Enquanto o cubo mágico pulsava, Li Ming se assustou. Isso é, o cubo mágico tem alguma reação estranha ao amuleto protetor. O que está acontecendo aqui? Este é apenas artefato santo de grau superior. Algo deste nível não deveria ter nenhum valor para cubo mágico, então por que existe tal resposta? Se fosse algum tesouro místico de alto nível, como é que a pessoa que o refinou ou o ancião do Palácio Grito da Fênix não notaram nada? A mente de Li Ming trabalhou, mas sua expressão não mudou. Para Song Baifeng, Li Ming estava apenas segurando esse colar de amuleto protetor para sentir que aumentava a força de sua vontade. Como é, Sr. Lin? Esse amuleto protetor é maravilhoso e também funciona como um acessório simples. Uma vez que você entre no reino Lorde Divino, este amuleto protetor não será tão útil para você e você pode definitivamente concedi-lo a um bom amigo seu. Então, além disso, Sr. Lin é bonito e elegante, arrojado e encantador e seu talento também é extremamente alto. Temo que, no futuro, Sr. Lin tenha que se livrar das inúmeras belas mulheres que lutam para pular em sua cama e ser sua concubina. Song Baifeng foi completamente lisonjeiro, mas Li Ming não ouviu uma única palavra. Ele respirou fundo e calmamente guardou o colar. Ele sorriu para Song Baifeng e disse: "Obrigado por me ajudar, irmão aprendiz Sr. Song. Eu sairei primeiro." "Ah, não precisa, não precisa. Se você tiver alguma questão no futuro, por favor me informe." Song Baifeng assentiu e se despediu de Li Ming. Enquanto observava Li Ming desaparecer, ele respirou fundo e disse para si mesmo: "Pelo menos eu resolvi os problemas da última vez. Esse tipo de personagem crescerá a alturas inimagináveis. Apenas com ele obtendo o reconhecimento do espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos, ele é alguém que eu absolutamente não posso me dar ao luxo de ofender." Song Baifeng protegeu o pavilhão de artefatos santos por muitos anos e tinha um profundo entendimento de como o espírito do artefato do pavilhão de artefatos santos julgava os outros. Alguns discípulos do Salão da Fênix suspeitavam que o espírito do artefato às vezes tinha algum problema em seu julgamento, mas Song Baifeng estava profundamente ciente de quão cruéis e sinistros os testes do espírito do artefato poderiam ser. Todos os gênios que ele aprovava estavam destinados a brilhar na glória, desde que não perecessem no meio do caminho. Li Ming já havia retornado para sua própria residência. Para garantir segurança absoluta, ele nem sequer foi ao Palácio Fênix. Depois de entrar profundamente em uma profunda câmara subterrânea com camadas de formações de matriz, Li Ming estabeleceu várias outras camadas de formações de matriz. Ele cuidadosamente pegou a vontade santa e o olhou por cima. Ele não sentiu nada de estranho. Depois de procurar com seu sentido, ele não descobriu nada fora do lugar. Ele não podia imaginar por que o cubo mágico tinha uma reação a ele. Franzindo testa, Li Ming colocou o amuleto protetor em seu pescoço, querendo ver como ele aumentaria sua força de vontade. Mas quando ele colocou o amuleto protetor, uma cena inacreditável aconteceu. O amuleto protetor afundou em seu peito, desaparecendo como lama no mar. O cubo mágico o absorveu. Os olhos de Li Ming se arregalaram. Ele afundou sua mente dentro de si mesmo para sentir o cubo mágico, mas ficou desapontado porque não conseguia sentir nada. Desde que o cubo mágico se fundiu ao corpo de Li Ming, ele simplesmente desapareceu e não importava como ele tentasse contatá-lo ou como ele usava seu sentido para procurá-lo, ele não conseguia nem encontrar a sombra do cubo mágico. Mesmo quando ele cruzou pela primeira vez a destruição da vida e desintegrou seu corpo em minúsculas partículas, ele ainda não conseguiu encontrar o cubo mágico. Havia apenas algumas circunstâncias únicas quando o cubo mágico aparecia, como quando absorvia a essência sanguínea de uma potência. Ou quando algo provocava a dignidade do cubo mágico. Quando isso acontecia, ele apresentaria uma força opressora que era além da compreensão de Li Ming. O que era esse colar de amuleto protetor e por que foi absorvido pelo cubo mágico? Li Ming olhou para o próprio peito. O cordão vermelho que suspendia o amuleto protetor ainda estava ali. Não foi absorvido pelo cubo mágico.
Mas no fim do cordão vermelho, onde estava amarrado no amuleto protetor, fora arrancado. Foi obviamente devido ao cubo mágico. Li Ming pegou esse cordão vermelho e analisou o material com seu sentido. No mínimo, Li Ming herdou as memórias de um alquimista do reino dos deuses, bem como matrizes do demônio antigo. Ele tinha uma grande compreensão de muitos materiais. Depois de analisar o cordão vermelho, Li Ming ficou de fato assustado. Esse cordão vermelho parecia comum, mas na verdade era o tendão de um dragão da chuva alado. Depois de ser temperado em óleo de madeira draconiana, foi refinado várias vezes através de uma variedade de processos complexos antes que este produto final fosse produzido. Embora o dragão da chuva alado não fosse um dragão verdadeiro, ainda tinha uma linhagem de dragão muito rica dentro de seu corpo. Não era algo que aquelas bestas viciosas que foram transformadas por uma gota da linhagem de uma besta divina poderiam se comparar. Esse tendão de dragão tinha apenas um pé de comprimento e era um dos muitos tendões, mas ainda era extremamente precioso. No entanto, ficou claro que o cubo mágico não estava interessado nesse cordão vermelho. Além disso, ele arrebentou sem que Li Ming percebesse. A partir disso, pôde-se ver que o cordão de tendão do dragão da chuva alado não podia ser comparado com o valor do amuleto protetor em si. Li Ming pensou por um momento, depois murmurou: se eu estiver certo, o ancião supremo que refinou esse amuleto protetor deve ter usado um material desconhecido que obteve acidentalmente. Ele não sabia o que era um material, mas descobriu que ele tinha a propriedade de aumentar a vontade e a força da alma até certo ponto. Depois, foi refinado no amuleto protetor Vontade Santa, e esse cordão foi adicionado. O verdadeiro valor do amuleto protetor provavelmente supera em muito o valor de um artefato santo de grau superior. É uma relíquia antiga, mas quanto ao que é, o ancião supremo refinador não sabia, o ancião do palácio Grito da Fênix não sabia, e eu certamente não sei. Mas o cubo mágico sabe. Se eu não tivesse o cubo mágico, eu teria apenas assumido que era um colar de amuleto protetor comum. Li Ming queria entender exatamente o que era, mas infelizmente o cubo mágico o absorveu e não houve nenhuma mudança significativa. O cubo mágico foi o início do caminho das artes marciais de Li Ming. Foi sua fundação e origem. No entanto, as conquistas atuais de Li Ming também foram devidas em grande parte ao seu próprio esforço e lutas desesperadoras. O cubo mágico não lhe deu muito, além de alguns fragmentos de memória de personagens no nível do Imperador Demônio e da Fada Feng. Dentro desses fragmentos de memória, além da força do deus Herege, não havia nada verdadeiramente espetacular. Ainda assim, Li Ming estava bem ciente de que o poder do cubo mágico estava longe de ser revelado. Definitivamente tinha mais recursos do que a função lastimável de fornecer-lhe fragmentos de alma. O cubo mágico fez influências do nível de terras santas do reino dos deuses lutarem por sua posse com suas vidas. Então como poderia ser uma relíquia comum? Era preciso saber que todo o clã da Fênix Ancestral, com seus 72 palácios e 3 grandes clãs familiares, era apenas uma terra santa com tudo isso combinado. Durante a batalha pelo cubo mágico, vários mestres de Terra Santa se juntaram a ela. Dessas pessoas, alguém no nível da Fada Feng só podia ser considerado no nível mais baixo entre o grupo. Acima deles, havia personagens no nível do mestre do Palácio Grito da Fênix, do ancião supremo do clã da Fênix Ancestral, ou do patriarca do clã da Fênix Ancestral. Mas mesmo com 10.000 destes anciãos supremos reunidos, eles foram mortos pela Santa da Terra Santa das Plumas Verdes com apenas um único movimento. O cultivo da Santa alcançou um grau tão aterrador que Li Ming nem conseguia imaginar. Claro, para ela ser capaz de matar 10.000 anciãos supremos, ela confiou no poder aterrorizante do cubo mágico.